Fala galera, tudo bem? Nesse vídeo eu quero contar pra vocês a trágica história que eu passei, onde eu demorei 10 anos para beijar uma menina do qual eu gostava demais. É uma história triste, mas tem um aprendizado muito bacana, por isso eu quero que você preste muita atenção nesse vídeo e venha evoluir dentro do desenvolvimento pessoal que eu posso te proporcionar. Por isso, deixa tudo de lado e bora trabalhar! Salve família! Força, honra e desenvolvimento pessoal. Você está no Homem à Mudança, o canal do desenvolvimento pessoal de verdade. Eu sou o Rafael e hoje a gente vem para mais um vídeo aqui do nosso quadro O que eu aprendi com a vida. E é muito legal esse quadro porque eu conto algumas histórias do qual eu passei e o que eu aprendi com elas. E hoje, uma história bem fatídica, uma história que realmente durante muito tempo foi um peso para mim, só que hoje eu consigo olhar para ela com bons olhos, dar boas risadas e ser muito grato pelo aprendizado que ela me trouxe. Eu quero contar para vocês a história de quando eu fiquei 10 anos esperando para beijar uma garota que eu conheci lá no meu ensino médio e só depois desse tempo todo eu tive finalmente coragem de confessar para ela, né, aquilo que eu sentia e finalmente ficar com ela e realizar, né, na verdade fechar um ciclo da minha vida que foi muito bacana e muito importante. Presta atenção no vídeo, se você gostou do formato, já deixa seu like que eu vou gostar muito de saber esse feedback de vocês. Então, bora pra história. O ano é de 2005. Naquele ano eu tinha acabado de entrar no meu ensino médio, que era uma ETEC, onde eu comecei uma nova fase da minha vida. Se você não sabe, né, naquela época eu tinha 15 anos e eu fui dar meu primeiro beijo com 18. Então era aquela fase meio estranha ali, eu tinha muita vergonha ainda e não conseguia conversar direito nem com mulher, nem com homem. Eu era um cara bem recluso. E foi aí que eu conheci essa menina do primeiro ano do ensino médio. E desde o começo eu gostei muito dela. Ela era muito comunicativa, brincava bastante. Poxa, me fazia me sentir um cara diferenciado por me dar uma atenção, coisa que ninguém tinha feito até aquele momento. O primeiro, o segundo, o terceiro ano do ensino médio passaram. Eu tive várias oportunidades, algumas festas, alguns momentos onde eu fiquei sozinho com ela e não consegui desempenhar nada. O máximo que eu conseguia fazer era, naquela época, puxar conversa com ela pelo MSN, falar alguma coisa ou outra, mas eu não conseguia ter nada realmente concreto. Eu lembro de um ponto nessa história que foi muito engraçado. Uma vez, era madrugada, eu comecei a conversar com ela e meio que me declarei. E aí ela falou, beleza, é isso mesmo que você sente? Então no dia seguinte, vem aqui e me fala isso pessoalmente, cara a cara, que aí eu vou te dar uma resposta pra ver se a gente vai ficar junto ou não. E aí no outro dia eu fiquei com tanta vergonha que eu não consegui conversar com ela. Ela veio me cobrar e falou, poxa Rafa, e aquela história que você falou ontem comigo na MSN? Eu tava com tanta vergonha, mas tanta vergonha, que eu menti, falando que era o meu irmão que tinha se declarado pra mim, que aquilo não era verdade. Hello, darkness, my old friend. O tempo foi passando e eu fui mantendo contato com ela de uma forma bem amistosa, a gente virou bastante amigo, eu vi ela ficando com outros caras, aquilo me machucou muito mesmo. E conforme o tempo foi passando, então, em 2005 eu tinha 15 anos, em 2008 eu dei meu primeiro beijo e comecei a aprender um pouquinho mais de como funcionavam as coisas. Eu conseguia trabalhar esse lado de conquistar mulheres, ser sincero com elas, com todo mundo, menos com essa menina, porque ela era meio que uma âncora que me lembrava desse meu passado. Beleza, o tempo foi passando, eu comecei a namorar, ela também namorou, terminou o relacionamento dela, terminou o meu, a gente continuava se encontrando, só que ela era um fato, um ponto ali do qual eu não conseguia trabalhar de forma alguma. Foi aí então que a gente chegou no ano de 2015, eu tava solteiro, ela também. A gente se encontrou numa festa e começamos a conversar. Bebemos um pouquinho. E aí eu comecei a tentar ser mais sincero com ela e falar que, poxa, durante todo aquele tempo eu tinha gostado muito dela e eu tinha muito medo. E foi aí que ela me falou a coisa que, impactou a minha vida de uma forma muito grande. Falando que desde o ensino médio ela também gostava de mim e se eu tivesse sido sincero, eu teria ficado com ela e essa história toda não teria acontecido. Que merda, hein? Foi então que naquele momento da festa eu falei, tá bom então, vamos ficar? E ela falou, maravilha, Rafa. E ela falou ainda assim, pensei que você nunca fosse me pedir. E aí a gente ficou. Foi bem maluco, uma história bem legal. Na verdade, ter ficado com ela foi muito mais um gesto de carinho mesmo, pela pessoa que ela é, pela amizade que a gente tinha. Mas ali eu encerrei um ciclo de 10 anos de impotência perante a figura dela, quando o assunto era conquistar uma pessoa. Bom, antes de falar
o que eu aprendi com isso. Pô, deixa um comentário aqui se já teve uma história parecida com essa. Vamos bater um papo, conta um pouco das suas histórias aí, que vai ser bem maneiro. Não esqueça também de me seguir nas minhas redes sociais, no meu Facebook. Eu posto todo dia coisas diferenciadas, frases motivacionais pra te inspirar aí. Segue no Instagram, no Twitter. E não deixe de baixar o meu e-book, que são 5 passos para controlar a sua autossabotagem. E também conhecer o meu curso Mindset do Sucesso. Tá tudo aqui na descrição, dá uma olhadinha que vai valer muito a pena. Vamos pra moral da história. A moral da história, na verdade, é dividida em 3 partes. A primeira delas é: a nossa imagem nunca é 100% fiel da imagem que as pessoas têm da gente. Então, se você se acha muito feio, pode ter certeza que as pessoas não te veem assim. Se você se acha muito lindo, você pode ter certeza que as pessoas também não te veem assim. As pessoas estão muito mais preocupadas com a própria imagem dela do que a sua. Então, cara, se você tem espinha ou você é uma menina que tem um cabelo um pouco desarrumado, não liga tanto pra isso. As pessoas não estão se importando. Na verdade, elas estão com medo do seu julgamento. A segunda lição que eu aprendi foi: seja sincero sempre na sua questão emocional. Com essa garota, teve uma vez que eu fui numa festa e eu quase consegui ficar com ela, quase que eu consegui ser sincero. Quando começou a pintar um clima, pra vocês terem noção, eu virei e fui buscar um churrasquinho na grelha do churrasco, e quando eu voltei tinha outro cara dando em cima dela e eles acabaram ficando naquela noite. Então, seja sempre sincero com seus sentimentos. Se a pessoa não gostar ou não rolar, maravilha, você passa para uma próxima, a pessoa também, você não perde o seu tempo e não cria expectativa. Por isso, seja sincero sempre. E o terceiro aprendizado que eu tive, que foi muito maluco, podem ter se passado 10 anos. E eu fico muito feliz, porque durante esse tempo todo, aquela frustração que não ter sido sincero com ela me gerou, fez com que eu aprendesse e evoluísse como pessoa. Logo, não existe final triste para nenhuma história nossa. O final triste quem dá somos nós mesmos, usando aquela famosa pauta coitadista que eu sempre falo aqui no canal. Sempre encare as coisas de forma positiva, porque se não fosse elas, vocês com certeza não estariam aqui assistindo esse grande irmão barbado te ensinando desenvolvimento pessoal. Então é isso, pessoal. Foi essa a história e foi isso que eu aprendi com a minha vida. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês aprenderam alguma coisa de fato, também comenta aqui. Deixa o seu like, vamos tentar levar esse conteúdo para muito mais pessoas. Se você não é inscrito no canal, vire membro da nossa família agora. Um grande abraço, tô morrendo de vontade de ver a história de vocês aqui nos comentários, então não deixem de se inscrever. Beijo no coração e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!